Graças a Deus, eu quero saudar a todos os amados irmãos, irmãs e ouvintes do grupo A Voz da Palavra de Deus através do WhatsApp, também vocês que participam através do Facebook do grupo Tudo em Nome de Jesus Cristo, Bíblia e Oração e outros grupos, e vocês que participam através do Instagram, e vocês que se inscreveram no meu canal no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, saudando a cada irmão, a cada irmã, amigo, amiga, com a preciosa, sublime, maravilhosa e extraordinária paz de nosso Príncipe da Paz, de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mais uma noite aqui orando, clamando, buscando a presença, o poder, a unção do nosso Deus Todo-Poderoso. E agora eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, meu amigo, para a meditação da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8 em diante. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 8 em diante. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento dos vossos pecados, pois fostes contristados por Deus, segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresseis, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. A tristeza, segundo Deus, quando Deus toca no nosso coração, nos quebranta, produz arrependimento dos nossos pecados, produz um coração quebrantado e contrito, que reconhece os seus pecados, pede perdão a Deus, e assim Deus produz o verdadeiro arrependimento na nossa vida. Quero ler também Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2, Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, está próximo o reino de Deus. Mateus capítulo 4, verso 17. Daí por diante, Mateus 4, 17, passou o Senhor Jesus Cristo a pregar o Evangelho e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Também Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. Atos dos Apóstolos, as obras da igreja primitiva usada pelo Espírito Santo, capítulo 2, verso 38. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Oramos a Deus essa hora. Pai, eu tenho lido essas passagens bíblicas da Tua Palavra, Pai, para o nosso entendimento, para a nossa edificação espiritual, Pai. Eu peço agora, Senhor, venha me usar como um vaso de bênção, como um instrumento nas Tuas mãos, para trazer esta palavra, para trazer esta verdade, esta revelação divina da Tua Palavra, Pai. Dá-me sabedoria, revelação, discernimento, poder, intrepidez, ousadia, autoridade, virtude divina para transmitir o Evangelho, Pai. Eu não fale de mim mesmo, mas que as Tuas palavras ungidas estejam nos meus lábios, na minha boca, que a minha voz seja usada
para proclamar a tua palavra, para tocar a trombeta em Sião, meu Deus. Peço também que o Senhor prepare o coração deste irmão, desta irmã, deste amigo, desta amiga, para receber a tua palavra, que ao ouvir possa crer, Pai, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e possa entender, compreender. Senhor, venha abrir a mente, venha abrir o entendimento, Senhor, venha tocar no coração desta pessoa para receber e entender a tua palavra, tomar a decisão de obedecer, praticar, pois é a prática da palavra que fará a diferença na vida dele, na vida dela, neste lar, nesta família, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nenhum espírito imundo, que nenhum demônio, que nenhum espírito das trevas venha impedir esta palavra de ser aplicada no coração desta pessoa e produzir frutos espirituais, frutos abençoados, frutos de vitória, para que ele tenha a verdadeira felicidade, a paz, a alegria, as bênçãos que vêm através desta palavra, que tenha vida e vida com abundância, Pai. É a minha oração nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, Senhor Jesus Cristo. O tema da minha meditação nesta noite é o seguinte: um verdadeiro, legítimo, genuíno avivamento, arrependimento na vida do ser humano. Um verdadeiro arrependimento, quando Deus fala através da sua palavra, esta palavra que nos conduz ao verdadeiro arrependimento e a um verdadeiro avivamento na presença de Deus. Um verdadeiro arrependimento, não é aquele arrependimento de lágrimas, lágrimas fingidas, que a pessoa chora e diz que se arrependeu dos seus pecados e continua pecando, continua errando, continua na mesma situação, continua na velha vida, continua nas obras da carne, continua praticando aquilo que não agrada a boa e perfeita vontade de Deus. A Bíblia diz, Hebreus 12, 17, que Esaú, que era profano, esse personagem bíblico verdadeiro da palavra de Deus, Esaú, ele era profano, ele não dava valor às coisas de Deus, e a Bíblia diz que ele até demonstrou que estava se arrependendo, mas não era um arrependimento verdadeiro. A Bíblia diz que as lágrimas de Esaú não foram lágrimas sinceras, lágrimas verdadeiras, quando Deus toca no coração e há um verdadeiro arrependimento, mas aquilo foi apenas uma emoção daquela hora. Esaú chorou, mas não se arrependeu, e se não se arrependeu, verdadeiramente não foi perdoado, porque Deus sonda os corações, Deus sabe, conhece todas as coisas, e Ele sabe quando você se arrependeu verdadeiramente, e a partir daquele dia você começa a obedecer a palavra de Deus, a ser fiel a Deus, a viver num verdadeiro arrependimento, santificado na presença de Deus. Eu quero te dizer que todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, erramos, falhamos muitas vezes. Há dois tipos de pecadores: pecadores penitentes e pecadores impenitentes. O que é um pecador penitente? Você vê lá em Lucas 23, verso 39 ao verso 43, que quando Jesus foi pregado ali na cruz, foram erguidas ali 3 cruzes
Numa delas estava o Senhor Jesus Cristo, à direita estava crucificado um pecador e à esquerda outro pecador. Você pode até procurar aí no meu canal no YouTube a mensagem As Três Cruzes, e a Bíblia diz que um daqueles pecadores ria, zombava do Senhor Jesus Cristo, falava mal do divino mestre e rejeitou a salvação. Esse é o pecador impenitente, é o pecador que não se arrependeu. Mas a Bíblia diz que o outro pecador, ele ali falava para aquele outro que estava pregado ali: não fales assim do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui pregados na cruz porque somos errados, porque somos pecadores, porque cometemos pecados na sociedade, mas esse da cruz do meio, o Senhor Jesus Cristo, ele não cometeu pecado nenhum. E então Jesus, ele disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aquele pecador era o pecador penitente, se arrependeu ali na última hora, e Jesus prometeu o paraíso, a salvação, a vida eterna, porque ele viu o sentimento no coração daquele homem, de um verdadeiro e genuíno arrependimento. Todos nós somos pecadores, todos nós falhamos. Romanos 3:23 diz que todos pecaram, ficaram destituídos da glória de Deus. Salmo 14, verso 3, diz que não há justo nenhum sequer. Eclesiastes capítulo 7, verso 20, diz que não há homem sobre a terra que faça somente o bem e que nunca peque. Primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 8, diz que se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso e nele não está a verdade. Todos nós somos pecadores. Isaías 64:6 diz que as nossas justiças humanas, as nossas virtudes humanas, por assim dizer, são perante Deus como trapos de imundícia, pano velho sujo, imundo, são trapos de imundícia. Então ninguém pode por si mesmo se justificar perante Deus. Mas o que eu tenho que fazer, pastor Flávio? Você tem que reconhecer os seus pecados, reconhecer as suas falhas, pois muita gente peca e dá risada, peca e não vê que o pecado está trazendo destruição na sua vida, que a Bíblia diz, Romanos 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então eu te digo, se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus erros e reconheça que você é um pecador falho e cheio de defeitos. A Bíblia diz em Lucas 18, verso 9 ao verso 14, que Jesus contou uma parábola acerca daqueles que se justificam a si mesmos, que se acham perfeitos, que se acham mais santos até mesmo que os outros, dizendo o Senhor Jesus Cristo que um fariseu, um religioso, ele subiu, ele foi à sinagoga, que era o templo daquela época, para orar, e ali aquele homem, ele dava a sua biografia espiritual. Ele dizia: eu sou um homem santo, eu sou um homem muito justo, eu dou o dízimo, eu jejuo tantas vezes, eu faço isso, faço aquilo. E ele se justificava perante Deus. Mas no mesmo lugar havia ali um publicano. Publicano significa um cobrador de impostos, é um homem pecador, um homem falho. E aquele homem estava ali orando também a Deus, e ele batia no peito, e ele dizia a Deus: tenha misericórdia de mim, pecador. Eu vou dizer aqui nas minhas palavras
Quem sabe ele dizia: eu sou falho, eu tenho tantos defeitos, eu já cometi muitos pecados, eu já prejudiquei tanta gente, mas eu estou aqui, meu Deus, derramando meu coração na tua presença, reconhecendo meus erros, as minhas falhas, os meus pecados, pedindo humildemente, Pai, que o Senhor me perdoe, que o Senhor me purifique, que o Senhor faça de mim um homem melhor, uma nova criatura, pelo poder da sua palavra. E aquele homem reconhecia as suas falhas, e a Bíblia diz que aquele pecador saiu dali leve, saiu dali justificado, mas aquele fariseu saiu dali levando consigo os seus erros, as suas falhas. Por mais perfeito que eu seja, que você seja, todos nós erramos. Muitas vezes até um pensamento que entrou na tua mente, uma palavra que saiu da tua boca, que machucou, que feriu, prejudicou alguém, entristeceu alguém, e você já pecou. Muitas pessoas levantam já pecando, xingando, brigando, reclamando, murmurando. Todos somos pecadores. Reconheça que você é falho, peça perdão para Deus, se humilhe na presença de Deus, e você então será purificado dos seus pecados. A Bíblia diz na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7, que se nós estamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, porque o Senhor Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Porque a Bíblia diz que o sacrifício teria que ser um sacrifício de sangue e um sacrifício perfeito. Lá em Levítico 22, os animais, o cordeiro que era oferecido em sacrifício, não podia ter uma pata quebrada, não podia ser sarnento, não podia ter nenhum defeito, teria que ser o melhor do rebanho, porque era o tipo do Senhor Jesus Cristo, o homem perfeito, o sacrifício perfeito, que a Bíblia diz que João Batista estava batizando no Rio Jordão. São João, capítulo 1, verso 29, ele vê Jesus que vem se aproximando, ele olha para Jesus e ele aponta para o Mestre e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis aí o Cordeiro do sacrifício para a remissão e purificação dos pecados de todo aquele que ouve a palavra, que recebe, que crê no Senhor Jesus Cristo e pede perdão, e você será purificado pelo sangue do Cordeiro, pois foi o sangue dele que nos deu a vitória. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 53, versos 4 e 5, que ele levou sobre si nossos pecados, nossos erros, todos os dilemas, todas as iniquidades, tudo que aflige a alma do ser humano, ele levou sobre si naquela cruz, para que hoje você seja perdoado, hoje você seja purificado pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, verso 18, que não foi com prata nem com ouro que fomos resgatados e redimidos na nossa vã maneira de viver, mas foi com o sangue do Cordeiro, o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, que comprou o direito à nossa salvação, o direito a nós nascermos de novo pelo poder de Deus, e lá no final da jornada termos a salvação, termos a vida eterna. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus nos dá vitória. Apocalipse 12, verso 11, a Bíblia diz: e eles venceram.
Quem são eles? São os cristãos, eu, você, os filhos e filhas de Deus, a igreja do Deus vivo, venceu pelo sangue do Cordeiro, venceu Satanás, venceu os demônios, vencemos o pecado pelo poder do sangue do Cordeiro. E hoje o diabo não pode apontar os nossos pecados. Certa vez eu vi contar acerca de Martim Lutero, um homem de Deus lá do passado, e o diabo veio até Martim Lutero, apareceu a Martim Lutero um ser ali que era o diabo, e trazia um grande papel ali escrito os pecados de Martim Lutero, e começou a falar que Martim Lutero era indigno da graça de Deus, era indigno do amor de Deus, da misericórdia de Deus, apontando os pecados do homem de Deus. Mas Martim Lutero disse: sai para lá, Satanás, porque está escrito na Bíblia Sagrada que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Eu já fui perdoado, eu já me arrependi daquilo que eu pratiquei, e Ele me perdoou, e Ele me purificou, e hoje eu sou um novo homem. E diz que Satanás desapareceu, e o homem de Deus teve a vitória. Agora o diabo não pode mais te acusar, trazer aqueles pecados lá do teu passado para te acusar, porque você já se arrependeu, foi purificado, foi santificado, e Deus perdoou e jogou os teus pecados no mar do esquecimento, e agora você é um novo homem, uma nova criatura em Cristo Jesus. Tudo isso pelo amor de Deus. São João capítulo 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o amor de Deus manifesta a misericórdia de Deus. Lamentações 3, verso 22 e 23. As misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E então você é envolvido pelo manto salpicado de sangue de Apocalipse 19, pela graça de Deus, que é o favor imerecido de Deus, que a Bíblia diz no livro de Tito, capítulo 2 e versículo 11, que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus se manifestou, e você foi purificado, e você foi salvo, transformado pelo poder de Deus. Então seja alegre, seja feliz. E a Bíblia diz que todos os pecadores, a Bíblia fala que quando aquela mulher que foi pega em adultério, São João 8:11, Jesus disse àquela mulher, depois que aquela mulher foi perdoada, Jesus disse: vai e não peques mais. E Jesus quer te dizer isso nessa noite: te arrepende, seja perdoado, vá e não peques mais. Também São João 5:14, Jesus disse ao paralítico que ele curou: vai e não peques mais, para que não te aconteça algo pior, uma coisa pior. Então Jesus está te dizendo isso: não viva mais no pecado, viva na graça de Deus, viva em santificação, e você será abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero orar com todos vocês em nome de Jesus. Glorioso e eterno Deus, maravilhoso, poderoso Pai Celestial, eis aí esta pessoa que se arrepende, Pai, quer acertar contigo, reconhece que é pecador, pede perdão a Ti, Senhor. Senhor, vem agora com aquele sangue precioso que purifica a nossa alma, purifica com sangue do Senhor Jesus Cristo, também produz transformação, novo nascimento na vida dele e dela. 2 Coríntios 5:17, Pai, se alguém está em Cristo, diz a sua palavra, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E agora que essa pessoa está nascendo de novo e vai ser um novo homem, uma nova mulher, eu intercedo por ele e por ela,
por aquele que está doente e enfermo, seja curado agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que está oprimido, perturbado, seja liberto agora, em nome de Jesus Cristo. Liberto das drogas, do alcoolismo, do cigarro, do vício, liberto de obras de macumbaria, de feitiçaria, que sejam queimadas, destruídas na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o poder de Deus produza milagres na tua vida nesta hora. Você que está passando dificuldade financeira, eu peço que Deus abra a porta da prosperidade. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o dono da prata e do ouro, meu Deus.